quanto você faz só porque precisa, mas faz pesado? Tem que haver outro jeito. Olá, Fênix, como você está? Eu espero e desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Sou treinadora em performance cíclica. Acima de tudo, eu sou gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos no dia a dia. E o que são os básicos? São ações simples e diárias para evoluir do caos à leveza. Ações práticas que te ajudam a pôr o pé no chão e trazer leveza no caos quando necessário. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra O do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia. Para quê? Para ter uma vida mais leve, construir dia a dia, passo a passo, uma vida mais leve. E o ócio tem a ver com descompressão saudável, com diversão, com hobby, com prazer. Recapitulando, nos episódios anteriores de ócio, nós vimos sobre sentir o prazer da satisfação nas necessidades fisiológicas, na importância que isso tem de perceber esses momentos de prazer que o seu corpo tem, que estão na base da pirâmide, que todo mundo é capaz de sentir e treinando, voltando a usar esse músculo que temos do prazer para continuar treinando em outras partes da vida. E também vimos sobre expectativa zero, porque a expectativa está fora. E quando a gente fica projetando fora da gente, a gente perde o controle. Mas a intenção está dentro. Então nós focamos na intenção, no que está dentro de nós, no que está mais sobre o nosso controle. E partimos para ficar, no mínimo, na boa vontade. E desse processo resultará a paz. Vimos também sobre o ciclo vicioso, que caminha para o limbo de dopamina e vai para o ciclo virtuoso. O ciclo vicioso são ações que elas te puxam para baixo, que elas podem até te dar um prazer momentâneo, mas a médio, às vezes curto prazo mesmo, mas a médio e longo prazo vai dar ruim. Só que para atravessar para o ciclo virtuoso, ações virtuosas, virtudes que a curto, médio e longo prazo, elas vão dar bom, vai ascender, nós precisamos atravessar o limbo de dopamina, que é um lugar que a gente meio que para de sentir prazer, é um lugar desconfortável, que precisa se sustentar até que se crie novas fontes de prazer de forma mais saudável. E hoje, aqui no ócio, eu vou compartilhar com vocês uma forma que eu uso como ócio, que é um filme, um livro e séries. Como é que eu faço? Há um tempo atrás, eu já assisti novela. Eu nem lembro qual foi a última, mas eu lembro que enquanto eu estava assistindo novela, eu começava a me perguntar, era intuitivo na época, eu nem estudava tanto assim, mas era intuitivo. Eu ficava olhando assim, gente, mas por que eu estou assistindo isso? Por que eu estou investindo meu tempo? E eu vi uns finais assim, cara, sem graça. Eu não lembro que novela que foi a última que eu assisti, mas eu falei, gente, por que eu tô fazendo isso comigo? E aí eu comecei a ter essa mesma percepção com jornais. Por que eu tô assistindo isso? Se isso me faz mal. Aí depois eu comecei a passar isso para alguns filmes. Eu assistia por assistir, ou porque estava na moda, ou coisa assim, mas eu ficava assim, gente, eu tô me sentindo mal, eu estou me sentindo desconfortável, por que eu tô assistindo isso? Por que eu tô fazendo isso comigo? E daí eu fui parando de assistir muita coisa, de ver muita coisa, e aí passa para aquele limbo de dopamina que eu acabei de falar, então passou por um período que foi assim, meio bé, não tem nada para assistir, não tem nada para ver, nada me agrada. Mas isso não é verdade, era só aquilo que eu estava acostumada a ver daquela forma. Então eu fui mudando o olhar, fui pesquisando um pouquinho mais e sim, tem coisa boa, sim, tem muita coisa boa. E tem que dar uma peneirada. Por exemplo, agora eu estou lendo o livro O Monge que Vendeu Sua Ferrari. Eu sempre gostei muito de ler, eu gosto muito de ler.
E eu tava num momento que, assim, eu tava tendo muita leitura técnica, livro técnico. Eu queria me divertir, eu queria uma coisa leve, mas também uma coisa que eu ganhasse alguma coisa com isso. E procurando, pesquisando, eu acabei encontrando esse livro, O Monge que Vendeu Sua Ferrari. E é muito interessante que eu cheguei justamente numa parte. Ah, outra questão interessante, né? Já falei que eu gosto muito de livro. E tava chegando um momento aqui em casa que eu falei assim, gente, onde que eu vou guardar livro? Eu já pensei assim, será que eu ia gostar de ter uma biblioteca assim cheia de livros? Aí eu percebi que eu não iria gostar. Não necessariamente. Tem alguns livros que eu faço questão de ter no papel e eu os tenho, mas muitos livros, assim, eu não faço questão de ter o livro no papel. E então eu comprei um Kindle, ganhei um Kindle de aniversário foi um presente muito bom. E eu posso levar para qualquer lugar, ele é super fininho e tem 1 bilhão de livros que eu posso ter ali, muito divertido. Então eu tirei foto do meu Kindle, de uma parte que eu achei muito interessante do livro, que ele fala de várias coisas, sobre um monge que vendeu sua Ferrari. Eu não vou ficar dando spoiler, se você quiser ler, você lê, mas assim, não vem ao caso. Mas é um monge que conversa com, era um advogado, que ele teve um ataque cardíaco, e aí ele saiu por um período sabático, e aí ele volta para o escritório dele, tem um advogado que é júnior, que era amigo dele, e eles trocam uma conversa. Então o livro é mais ou menos sobre isso. Então esse monge que vendeu sua Ferrari está falando sobre curta o processo. É a primeira foto. Eu só vou ler as partes que eu destaquei. Um dia sem riso ou um dia sem amor é como um dia sem vida. Tratar de se divertir enquanto estiver avançando em direção às suas metas e seus objetivos faz parte de uma vida leve. E a outra página é: aqui na nossa sociedade, ocidental no caso, nós perdemos a nossa paixão. Nós não fazemos as coisas porque amamos fazê-las. Nós fazemos porque achamos que é o que tem que ser feito. É a própria fórmula da infelicidade. E tá aí a chamada inicial que eu fiz. Quanto você faz só porque precisa? Porque isso me pegou e eu tenho olhado para isso já faz um tempo, de como é que eu sou eficiente. Eu aprendi a ser eficiente, mas só no modo faço porque preciso, faço bem feito porque tem que ser feito. Isso tem a sua importância, isso tem essa importância, mas 100% disso, realmente, a vida ela vai embotando. E tá aí justamente o motivo que eu olho para esse dia do ócio com tanto cuidado, porque é algo que eu preciso recultivar em mim mesma. E aí depois, continuando, o outro destaque que eu fiz: põe o fogo da paixão em tudo que você faz e logo vai colher grandes recompensas. E decida de uma vez por todas que você é o mestre do seu destino. Dispute a sua própria corrida, descubra a sua vocação. E é sobre isso. E é interessante, porque essa leitura me fez analogia a uma outra citação, outra coisa. O decida de uma vez por todas que você é o mestre do seu destino, ele vai para um poema que Nelson Mandela lia na prisão. Mandela, ele ficou preso por 27 anos e nos momentos mais desafiadores, ele recorria a esse poema, Invictus, um poema que foi escrito em 1875. E eu vou ler parte desse poema porque ele realmente é lindo. É só uma parte, se você tiver curiosidade, vai ver ele inteiro. Ele realmente é um poema maravilhoso. De dentro da noite que me cobre, negra como a cova, de ponta a ponta, eu agradeço a quaisquer deuses que sejam, pela minha alma inconquistável. Na cruel garra da situação, não estremeci, nem gritei em voz alta. Sob a pancada do acaso, minha cabeça está ensanguentada, mas não curvada. Além deste lugar de ira e lágrimas, avulta-se apenas o horror das sombras. E apesar da ameaça dos anos, encontra-me e me encontrará destemido. Não importa quanto estreito o portal, quão carregada de punições a lista, sou mestre do meu destino, sou capitão da minha alma. E vai
fazer uma analogia com um filme que é muito interessante, Invictus, que conta uma parte da história que logo depois do fim do apartheid, Mandela foi recém-eleito. Ele foi liberto da prisão e logo em seguida ele foi eleito presidente. E ele estava liderando uma África do Sul que estava racial e economicamente dividida. O apartheid tinha acabado de acabar. Se você tiver curiosidade, pesquise a respeito disso, porque assim, eu falo isso bastante de várias formas e várias vezes. Como tá tão recente, tantas coisas, o apartheid é uma delas. Então Mandela acreditava que podia unificar a nação por meio da linguagem universal do esporte. E é sobre isso que o filme fala, sobre um time de rugby que uniu negros e brancos para unir e caminhar para uma África do Sul que estava tão machucada. E é sobre isso, essa forma de que eu uso o meu ócio para olhar coisas que me motivam, mas também me relaxam. É sentar, fazer uma pipoca gostosa, sentar com meu marido, sentar com os meus filhos, ou então no final da noite que eu vou desligando dos celulares, eu pego o meu Kindle, pego o meu livro e vou ler e vou descansar. Esse é meu ócio. E você? O que você tem feito? E agora a parte de treino para ajustar ou azeitar as engrenagens da vida leve para fazer nessa semana sobre o ócio. Experimente até encontrar algo que te gere um prazer saudável. Vá olhando e vendo o que você pode tirar. Só que quando você tira alguma coisa, lembre-se de colocar outra de volta mais saudável no lugar. Nós precisamos trocar o que a gente consome. Precisa ter um consumo ali. Se você tira alguma coisa que te faz mal, você precisa encontrar alguma coisa para colocar naquele mesmo lugar, naquele mesmo hábito que te faça bem. Vá testando até encontrar. E você observou quais necessidades suas não estão sendo atendidas? Porque é sobre isso as ações viciosas. Tem alguma necessidade que não está atendida. Semana passada eu pedi apenas para observar, mas agora é hora de começar a planejar em como você, e só você, não pode depender de ninguém, pode começar a agir para suprir essas necessidades. O que você começará a fazer essa semana por você? E você? O que você tem assistido? O que você tem lido? O que você tem feito? O que você pode ir fazendo? Isso é no gerúndio mesmo, porque a vida é no gerúndio. Vá fazendo, encontrando prazer, lembrando que essa descompressão é necessária. Tirar esse peso do trabalho duro, porque tem que ter um outro jeito. Um jeito que balanceia, sim, o trabalho com afinco, o trabalho com dedicação, ele é importante, mas ele não pode acontecer 100% do tempo e muito menos sem prazer. E aí, quem é que quer encontrar mais prazer, mais diversão, com leveza na vida? Quem quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora e bem. Inspira. Expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima.